Comissão Especial da Dívida Pública faz na semana que vem um debate no plenário da Assembleia. O encontro vai reunir os secretários de Fazenda da região Sudeste. Minas, Rio, São Paulo e Espírito Santo querem a renegociação das dívidas dos estados com a União. Hoje, a dívida total de Minas se aproxima dos 70 bilhões de reais, 85% com a União. Conversa comigo o deputado Bonifácio Mourão, do PSDB, líder do bloco Transparência e Resultado, e que propôs o debate público. Bem-vindo, deputado. Obrigado, é uma oportunidade de ouro que nós temos, eu diria uma oportunidade histórica, porque a dívida de Minas é muito grande, é praticamente impagável, mas Minas sozinho, o estado de Minas Gerais sozinho, não vai conseguir certamente convencer o governo federal. Agora, então, como é que vai ser essa mobilização para levar o debate para o plano nacional? O senhor acredita que reunindo os secretários de Fazenda da região Sudeste é possível começar? É um ponto de partida? A reunião não é só do secretário da Fazenda, é também dos presidentes de Assembleias Legislativas destes estados e das comissões. No nosso caso, nós temos uma comissão especial da dívida pública, da qual eu sou relator, e esta comissão está estudando com certa profundidade a situação, e nós propusemos mobilizar os estados brasileiros de modo geral. São 23 estados que devem à União e devem muito, e pagam juros e correção muito altos. Então, nós precisamos de falar a mesma linguagem. Todos os estados brasileiros que devem à União, são praticamente todos. E aí, nós falando a mesma linguagem, e o débito é a mesma, situação a mesma, a dificuldade é a mesma, com certeza nós vamos ter um poder muito mais forte de convencimento junto à presidência da República. Agora, a realidade fiscal e o peso da dívida para cada estado não é diferenciado? E isso não poderia também criar dificuldade para se falar a mesma linguagem, como o senhor disse? Não é muito diferenciado. Veja você, Minas Gerais paga à União juros de 7,5% e mais o IGPDI, que é a correção, de 11,3%, totalizando praticamente 19% ao ano. Outros estados pagam 7,5% até 8%, outros pagam 6%. Então, é muito aproximado. E é o caso de Rio e São Paulo. E a correção é sempre IGPDI. Não tem a correção pelo IPCA. Então, a situação é muito semelhante. Minas deve cerca de 65 a 70 bilhões. São Paulo deve mais e alguns estados devem menos, mas proporcionalmente, todos devem praticamente a mesma coisa. Que os estados têm um poder econômico mais forte do que outros, são maiores, mas as dívidas são proporcionais. Então, o interesse é, a meu ver, muito semelhante. Qual seria a solução? O senhor falou no IGPDI. O IGPDI foi adotado em 1997, porque era, naquela ocasião, digamos que, se não me engano, a melhor alternativa, o índice que oneraria menos os estados. Não é isso? Essa realidade mudou completamente. O que está sendo apontado como solução? Porque ela mudou por quê? O governo também, a União também não pode simplesmente abdicar de receita. É uma questão legal, não é? A realidade mudou porque a inflação diminuiu e, ao mesmo tempo, a estabilidade econômica do país melhorou muito. Então, o IGPDI passou a ser um índice de correção ruim para os estados de modo geral. Enquanto isso, o IPCA passou a ser melhor. De 98 a 2010, o IPCA variou em torno de 120% e o IGPDI variou 206%. Então, os estados perderam muito com isso. O que nós poderíamos fazer? Propor à União, a meu ver, primeiro, mudar o índice de correção, mas não a partir de agora, de 2012, não. Mudar dentro do princípio da razoabilidade com uma certa retroatividade, porque esse índice IGPDI já vem prejudicando os estados há cerca de 12 anos. Se tiver alguma retroatividade, os estados vão ganhar muito em razão disso. Seria estabelecer o índice, digamos, IPCA, o IPCA, mas retroagindo, por exemplo, pode não ser ruim, como se tornou o IGPDI? Dependendo da projeção pela frente, pode acontecer até que IPCA ou IGPDI fiquem a mesma coisa. Mas por isso que eu estou falando, com retroatividade há cerca de 10 anos atrás, que os estados vão ganhar essa diferença. Além disso, propor juros mais baratos. Por que eu estou dizendo juros mais baratos? Porque o governo federal, BNDES, empresta dinheiro para particular, para empresa particular,
com garantia de pagamento, em torno de 5,7% ao ano. E empresta para Minas Gerais a 7,5% e mais o IGPDI, que vai para quase 20%. Isso não é justo, nem pode continuar assim. Mas veja você, só concluindo o raciocínio. Minas Gerais, o Estado de Minas, é um devedor, o Estado é um devedor com garantia plena. Por que que tem garantia plena? Porque se não pagar, desconta no Fundo de Participação do Estado. Então, é garantia plena. Para devedor de garantia plena, os juros são sempre menores. E aqui não está acontecendo isso. Então, nós temos... O que o senhor acha que seria o juro razoável? Hoje é 7,5%. O que seria? Partindo do princípio de que quando Minas contraiu o empréstimo, em 98, houve os juros normais seriam de 9%, mas como Minas pagou 1,1 bilhão de real na época, pagou isso, porque pagou, os juros caíram de 9 para 7,5%. Então, vamos desenvolver um raciocínio rápido aqui. 9 para 7,5% caiu 1,5%. Os juros do BNDES não são 5,7%, eu estou acabando de falar, então pega 5,7% juros do BNDES e diminui esse 1,5%, cai para 4,2%, seriam os juros mais razoáveis, a meu ver. Agora, deputado, essa negociação que foi feita aqui hoje é complicada para os estados, né? Por causa até da vigência do GPDI e do juro alto, da taxa de juro alta, foi feita no governo do PSDB. Isso. Hoje, o governo que está na presidência é do PT. O senhor acha que é mais fácil de negociar? Olha, eu não vejo nenhuma dificuldade em termos políticos. Nós estamos conduzindo essa questão. Você acha que não vai Não passar vejo por esse tipo de dificuldade. político? Nós estamos desenvolvendo como uma questão de Estado. Tanto que o presidente da comissão é do PT, eu, como relator, sou do PSDB. E nós temos lá deputados de outros partidos, todos falando a mesma linguagem. Nós estamos defendendo uma questão maior, superior a qualquer barreira partidária, que é o grande interesse de Minas Gerais, de diminuir esse sacrifício tremendo de pagar uma dívida insuportável. Minas está investindo por ano, só no pagamento do serviço da dívida, mais do que investe com todos os investimentos, do que investe com todas as aplicações de educação, de saúde, de infraestrutura, de segurança pública e assim por diante. Isso não é possível continuar. Eu só gostaria de acrescentar que uma outra proposta interessante também seria diminuir o comprometimento da dívida. Minas paga até 13% da sua receita líquida. Não pode, teria que cair para até 10%, porque caindo... Esse 13% é contratual hoje. Né? Mas teria que alterar a proposta contratual, inclusive lembrada pelo então senador José Alencar, em 1999, quando ele propôs alterar este contrato para que os estados tivessem mais condições de investimento. É o que teriam que fazer agora. Agora, a oposição aqui em Minas defende a necessidade, também junto com essa discussão e a revisão, da discussão da origem da dívida e do custo dessa dívida. O senhor acha que existe espaço? O senhor diz que o tema não está sendo tratado de forma política, mas uma questão de Estado. Mas há essa demanda. O senhor acha que isso vai ser enfrentado? Pode, perfeitamente, não tem nenhuma dúvida. Eu não tenho nenhuma dúvida que na época, em 98, o negócio foi bom para Minas Gerais, como foi bom para todos os estados brasileiros. Só que a situação mudou completamente. A inflação caiu, a estabilidade econômica melhorou muito, consideravelmente, mudou a situação. Na época era um bom negócio. Não há nenhuma dificuldade em discutir a origem da dívida? Não, porque a dívida foi negociada. Não há nenhum obstáculo. Nós não podemos ficar a vida toda só discutindo isso, porque o mais importante, claro, é nós conseguirmos uma proposta razoável, consensual para todos os estados brasileiros e que tenha o poder de convencimento junto à presidência da República. Agora, o senhor estava falando de propostas, né? Está claro para o senhor o que Minas Gerais precisa. Os outros estados estão com visões semelhantes? O que o senhor sabe das demandas dos outros estados? Olha, nós já temos a proposta não só de reunião com estes estados a que você já se referiu, como também com outros estados brasileiros, da região Nordeste, da região Norte, do Sul, do Sudeste, do Centro. Vão ser 4 encontros pela frente, né? Exatamente. Já estão marcados. Para que nós possamos saber das reais dificuldades dos outros estados, que nós já percebemos que são muito semelhantes às nossas, para que nós possamos chegar ao entendimento e fazer uma proposta consensual. E como é que é possível envolver governadores? Já existem estratégias ou esse vai ser o momento de se traçar estratégias para envolver governadores, Câmara, Senado
em torno dessa discussão? Eu acho que nós precisamos, primeiro, mobilizar a opinião pública dos estados, mobilizar a própria imprensa para divulgar mais, porque a questão é extremamente importante. Veja você, o débito que Minas Gerais tem, paga mais de dívida do que investe no estado de modo geral. Os outros estados estão fazendo a mesma coisa. Então tem que ter mais espaço na imprensa para que o povo abrace também esta causa, porque aí, com certeza, os governadores serão mais mobilizados, os deputados federais, os senadores. É uma causa que precisa ter a participação de todos para que ela possa ser uma causa vitoriosa. E nós acreditamos perfeitamente nisso e entendemos que a Assembleia Legislativa de Minas Gerais, que está iniciando esse movimento, vai dar uma contribuição histórica para Minas e para o Brasil mesmo. Deputado, vamos conversar um pouquinho sobre a configuração dos blocos na Assembleia? Vamos. O senhor está na liderança do Bloco Transparência e Resultado, mas nesse momento tem aí uma novidade em relação a um deputado que está assumindo a Secretaria de Desenvolvimento Social, que é do PSD, não é isso? Governo do Estado. O deputado Cássio Soares. Isso, o deputado Cássio Soares. Ele assume a secretaria e o PSD, a pergunta é, o PSD pode integrar o bloco governista, que o senhor lidera, o principal bloco? Pode, nós estamos torcendo para isso, estamos de braços abertos para recebermos o PSD. Os deputados, de modo geral, se integram perfeitamente conosco, são deputados de apoio ao governo, da base de governo. Então, nós temos uma linha de conduta muito semelhante, muito identificada e o que facilita a vinda deles. Mas tem uma negociação, na medida que já foi dito também por alguns integrantes do PSD, que eles preferiam se manter independentes, não formar bloco. Isso está em negociação? Como tá, informalmente, eu convidei o deputado Neider Moreira, que é o líder do PSD, para vir para o nosso bloco Transparência e Resultado. Ele riu, brincamos, aí não deu resposta, porque com certeza tem que ouvir os seus companheiros. Mas eu acredito que estejam conversando, examinando com muita simpatia esta possibilidade. Eventualmente, se o PSD for integrar um dos blocos que dá sustentação ao governo Anastasia, seria o bloco maior ou o bloquinho que deixa de existir, né? Na medida que ele perdeu 2 deputados, não é isso? Ele diminuiu e não tem agora o número de deputados suficientes para se configurar como 16, bloco. Não é isso? Pois é, mas nós estamos desenvolvendo um trabalho e vamos conversar nesse sentido, dialogar, para ver se esse bloquinho também não perde o seu número mínimo. Para tanto, nós teríamos que fazer um entendimento entre o nosso bloco, que é o Transparência e Resultado, e o bloco liderado pelo deputado Tiago Ulisses, para que ele não perca o mínimo, porque eu acho importante que o governo tenha 2 blocos de apoio, até porque para os deputados também é importante, uma vez que o deputado vai se abrigar melhor naquele bloco onde ele achar que fica melhor colocado. Quando que o senhor acha que esse quadro vai ficar mais claro? O governo, naturalmente, vai primeiro definir a questão da liderança de governo. Nosso líder, deputado Luiz Humberto, nós todos estamos satisfeitos com a sua liderança, mas ele deverá ser candidato a prefeito de Uberlândia. O seu nome está sendo considerado como o deputado que assumiria a liderança de governo no lugar do deputado Luiz Humberto. Eu fico satisfeito por essa consideração, mas não tem nada de formal, não tem nada de oficial nesse sentido. Mas o senhor assumiria a liderança? Eu acho que não devo dar uma resposta antecipada. Eu sou um deputado de apoio ao governo Anastasia. Evidente que para as funções para as quais eu for convocado, eu estarei sempre pronto, à disposição. Isso é natural. O deputado precisa estar sempre bem disposto para assumir com responsabilidade as atribuições que lhe são confiadas. Agora, deputado, sobre o seu futuro, não só isso que se diz. Diz-se também que o seu partido e seus correligionários estão pressionando o senhor para ser candidato a prefeito de Governador Valadares novamente. O senhor aceitaria? Tem alguma possibilidade? Ou a liderança do governo é um espaço que o senhor almeja mais? Olha, Governador Valadares é o meu principal berço político, é uma cidade a quem eu devo muito, sou cidadão honorário de Valadares, morei lá a vida toda, mais de 40 anos, lá nasceram os meus filhos, sempre tive uma votação extraordinária, tanto para prefeito quanto para deputado.
Agora, eu já fui prefeito 2 vezes, estou no exercício do meu mandato, ainda tenho 3 anos de mandato pela frente. Eu não sou candidato a prefeito de Governador Valadares, não sou e não serei candidato. Pretendo apoiar um candidato do nosso grupo político para continuar o trabalho que este grupo político, do qual eu faço parte, sempre prestou para o município de Governador Valadares. Mas o PSDB tem nomes, além do senhor lá em Temos alguns nomes Governador importantes, do PSD, não só do PSDB, mas também do nosso grupo político, que é composto de alguns partidos importantes, que fazem parte da base do governo Anastasia e do projeto do governador Aécio, do ex-governador e senador Aécio Neves, para a futura presidência da República. Deputado, e aqui dentro da casa, como é que o senhor está vendo a relação, a futura relação, que começa agora, né? Na verdade, os trabalhos voltaram, da oposição e da situação aqui na casa, considerando que o ano passado foi, assim, bastante agitado, tenso. Qual que é a expectativa do senhor? Isso é natural. Como até como, possivelmente, a liderança do governo na casa. Isso é natural no processo político. A oposição está aí para desempenhar o seu trabalho de fiscalização, de oposição mesmo. O que nós esperamos é que não haja tanta marcação pessoal, como ocorreu em 2011. A gente viu uma marcação pessoal cerrada contra o senador Aécio Neves. Talvez porque ele seja o nosso candidato à presidência da República e porque ele é o grande nome que Minas tem para levar à presidência da República. Então, nós esperamos que essa oposição seja oposição ao governo, que se levante aquilo que acha que deva ser levantado, mas sem essa marcação pessoal e cerrada contra uma grande liderança, como é o caso do senador Aécio Neves. Deputado, vamos encerrando por aqui. Antes, eu queria só confirmar com o senhor o encontro, o debate público aqui na Assembleia sobre a dívida dos estados do Sudeste, dia 13, não é isso? 13. Está aberto para participação pública, para os municípios? Aberto, e o meu gabinete, inclusive, está fazendo convites, de um modo geral, para lideranças políticas do interior, prefeitos, vereadores, presidentes de associações e assim por diante, que, como dissemos aqui, o interesse nosso é que haja a máxima divulgação para que Minas abrace esta causa, juntamente com nós, deputados da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. E depois levemos essa causa para todo o país, a fim de que ela seja vitoriosa. Dia 13, 13, a partir de 14 horas, no plenário da Assembleia Legislativa, sob a presidência do nosso Diniz Pinheiro, que é o presidente do Colégio Nacional de Presidentes da Assembleia Legislativa. Deputado, muitíssimo obrigado pela sua presença aqui no Mundo Obrigado. Político. Eu conversei com o deputado Bonifácio Mourão, do PSDB, líder do Bloco Transparência e Resultado, autor do requerimento para o debate sobre a dívida dos estados do Sudeste, que está marcado, então, para dia 13, às 14 horas, no plenário da Assembleia. Nós conversamos sobre isso e também sobre a organização dos blocos, a reorganização dos blocos, a participação do PSD aqui na casa, nos blocos de sustentação ao governo Antônio Anastasia, também um pouco sobre o futuro do deputado Bonifácio Mourão, que é citado como provável próximo líder do governo na Assembleia. O Mundo Político fica por aqui. Obrigada por nos acompanhar aí de casa e até o próximo programa.